Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando. Eu sou o criador do programa de treinamento Domine Sua Música e eu ensino compositores e aspirantes a compor sem depender da inspiração, beleza? Se você é novo, está chegando por aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal, né? Porque eu solto toda semana conteúdo de muita qualidade aí para falar sobre composição, né? Todos os meus vídeos são sobre isso, de alguma forma, né? E agora eu estou atacando isso de forma mais direta, né? Se você quiser entender isso melhor que eu estou falando, é só assistir os vídeos que eu fiz na semana passada, né? Falando sobre a minha caminhada como compositor, enfim. E nesse vídeo aqui em específico, eu quero começar aqui uma sériezinha pequenininha que eu vou soltar essa semana inteira sobre os pilares da composição, tá certo? A composição ela tem 3 pilares, eu estou falando isso baseado no livro Harmonia do Arnold Schoenberg. No comecinho do livro, ele fala que os assuntos que um compositor precisa dominar, os assuntos que compõem o campo de estudo da composição, são 3, que eu estou chamando aqui de pilares, que são harmonia, forma musical e contraponto. Então, esses são os 3 assuntos que todo compositor tem que se interessar por ele. Aqui no Brasil, nós temos um costume a maioria das pessoas tem o costume de identificar compositores como aquelas pessoas que, de forma intuitiva, pensam numa melodia e colocam uma letra ali em cima. Então, a gente pensa muito que compor é isso, de forma popular. E isso, não estou dizendo que isso não seja compor, mas isso é uma parte muito pequenininha do que diz respeito a tudo que o compositor pode fazer, tudo que um compositor pode desempenhar, na música. Então, não estou dizendo que uma pessoa que faça isso, ela não seja um compositor, mas ela é um compositor num estágio muito inicial, um compositor de verdade que compõe de forma deliberada, O que eu estou querendo dizer com forma deliberada? Por exemplo, eu sou um compositor profissional. Imagina, se alguém vira para mim e fala assim, Johnny, eu quero que você componha uma trilha para um filme com um tema tal, ou então, Johnny, eu quero que você componha um tema para essa propaganda aqui. Se eu não consigo, de forma deliberada, mesmo se eu não estiver me sentindo inspirado, pegar o papel e escrever alguma coisa, se eu não consigo se eu não tenho técnicas, se eu não sei nenhum caminho que eu possa seguir, então eu não sou um compositor, assim, até para poder falar de nível profissional. Eu sou simplesmente alguém que às vezes consegue fazer melodias e colocar uma letra e às vezes pensar num acorde simplesinho, mas compor de verdade tem a ver com isso que eu estou dizendo aqui. Então é um outro nível de composição, E esse canal aqui ele é muito voltado para isso. Ele é voltado para pessoas que querem ser compositores de um nível acima, ou até profissional, que querem dominar de verdade a arte da composição. Beleza? Parando de encher linguiça agora, vamos para o assunto que interessa. Eu falei desses 3 pilares. Nesse vídeo aqui específico eu vou falar do primeiro pilar que eu considero como um dos principais, que talvez não é o principal, porque esses 3 pilares eles estão em pé de igualdade para mim, mas ele é um pilar muito importante para um compositor, que é o pilar da harmonia. E por que eu estou até dizendo isso, que é um pilar muito importante? Porque, de novo, por causa dessa visão que a gente tem aqui no Brasil, muitos compositores nem sequer estudam harmonia, E como que você vai compor de fato a forma de você pensar a base da sua melodia, você não entende, Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu faço melodia, não faço acordes. Mas o que acontece? Nós compomos, para a música popular, um tipo de música que a gente chama de música homofônica. A música homofônica é uma música que tem uma melodia principal, que é servida, que é como se fosse assim, acompanhada dos acordes, dos instrumentos, de uma instrumentação e tudo mais. Mas o cerne da melodia é a harmonia. A música homofônica é uma música muito pensada em cima da harmonia, até quando a gente está construindo melodias. Tanto que, para uma pessoa pegar uma melodia que não tem nenhum acorde ali escrito, na verdade, sim, a pessoa ela consegue pegar um compositor que entende do assunto, ele consegue pegar uma melodia que não tem nenhum acorde ali junto e ele consegue ler aquela melodia decifrando os acordes que podem ser colocados naquela melodia. Então, a harmonia está intrínseca na melodia que você escreve. Então, você como compositor, você precisa entender, sim, de harmonia, tá certo? Então, olha só, eu fiz uma definição aqui bem johniana sobre esse assunto,
Eu pus assim, ó, a harmonia é o estudo das propriedades dos complexos sonoros de altura definida, de suas conexões e de suas relações com uma melodia principal. Eu sei que eu falei muita coisa aqui nessa frase, né? Eu vou picotar ela em 3 partes, porque ela está organizada em 3 partes, né? E até o final do vídeo eu vou falar sobre essas 3 partes principais, tá certo? Primeira coisa é o que eu estou chamando aqui de complexos sonoros de altura definida, né? Então eu falei que a harmonia primeiro tem a ver com o estudo disso, dos complexos sonoros. E o que são complexos sonoros? São... Primeiro vou falar de altura definida. A altura definida são notas musicais, né? Quando eu tenho um som de altura definida, eu estou tocando uma nota, né? Porque ele tem uma frequência definida, então pode ser uma nota dó, ré, mi, etc. Né? Quando eu tenho mais de 2 sons, né, de altura definida sendo tocados ao mesmo tempo, eu tenho um complexo sonoro, né? Essa que é a definição de complexo sonoro aqui que eu estou dizendo, né? E quando a gente tem um complexo sonoro, né, o que a gente precisa pensar? A gente precisa entender que primeiro ele tem uma constituição. Quando a gente tem um acorde, né, ele tem uma formação, como se fossem tijolinhos ali que formaram ele. E quais são esses tijolinhos? São as coisas que a gente chama de intervalos. Então, se você é compositor e não sabe que são intervalos, tá na hora de você correr atrás disso, tá? Você precisa correr atrás disso para entender isso a fundo, né? E depois, tendo entendido os intervalos, aí você vai entender como que os acordes eles estão montados, né? Se ele é montado por meio de terças, por meio de quartas, enfim. Então, de forma mais básica, assim, a forma mais usada são os acordes que são formados por terças, né? E quando a gente estuda esses acordes formados por terças, a gente tem os nomes deles, que é o que a gente chama de caráter do acorde, né? Então, você como compositor, você precisa, se você viu lá um grupo de 3, 4, 5 notas sendo tocadas ao mesmo tempo, você precisa saber dizer qual acorde que é aquele, qual caráter que é o acorde. Se é um acorde maior, se é um acorde menor, se é um acorde diminuto, né? O maior com sétima e nona menor. Enfim, você precisa identificar isso no acorde, mas além disso você precisa pensar num outro ponto. Você, além de saber a constituição do acorde e o caráter desse acorde por causa da constituição dele, você também precisa saber a função desse acorde. Para que serve esse acorde? Então, um acorde maior com sétima menor, para que serve? Né? A gente chama de acorde dominante. Por quê, geralmente? Por que ele é um acorde dominante? Tem a ver com a sensação que esse acorde passa. Você entende essas coisas quando eu estou dizendo? Se você é um aspirante a compositor ou até um compositor, mas não está entendendo o que eu estou dizendo, você precisa correr atrás de entender. Tá? O que eu estou querendo te passar aqui é um atalho dos caminhos que você precisa procurar para poder crescer enquanto compositor, beleza? Então você precisa saber a constituição dos acordes, como eles são constituídos, o caráter do acorde, a função do acorde. E por último, pensando, né, nesse complexo sonoro, você precisa saber em qual disposição que esse acorde está. Porque é o seguinte, o acorde ele pode estar com a fundamental no baixo, né? Então se eu tenho um acorde de dó maior, né, eu posso tocar ele tendo o dó no baixo. Mas se eu tiver qualquer outra nota do acorde no baixo, ele vai estar numa posição invertida, né? Então ele vai estar numa disposição diferente. E mudando a disposição do acorde, você não só muda, como é que eu posso dizer, a sonoridade dele, mas muda também a forma de usar esse acorde, né? Então, um acorde na segunda inversão, eu não posso usar ele da mesma forma que eu uso um acorde na forma fundamental, por causa de alguns fatores importantes que você, né, deve procurar estudar aí e saber, né, como que não a forma certa, não tem certo e errado na música, mas qual que é a forma que vai me gerar menos problema, né, de usar um acorde na segunda inversão ou de uma terceira inversão, colocando a sétima no baixo, né? Quando eu falo de segunda, terceira, eu estou falando de qual nota que está no baixo, né? Se eu estou numa segunda inversão, quer dizer que a quinta do acorde está no baixo. Se eu estou numa primeira inversão, quer dizer que a terça está no baixo. Mas enfim, esse vídeo aqui, a ideia ainda não é te ensinar isso nos detalhes, mas simplesmente te dar o caminho que você precisa estudar. Beleza? Aí, ok. Tendo essa primeira parte da frase lá explicada, agora a segunda parte que eu falei aqui, ó, é a questão do estudo das conexões dos acordes uns com os outros, né? E quando a gente estuda as conexões dos acordes, isso tem a ver com 2 formas disso acontecer. A gente pode conectar um acorde ao outro por meio de blocos, que é a forma como a gente estuda na harmonia popular, né? E que a gente até acaba dizendo que é a harmonia funcional, né? A harmonia que a gente pensa no blocão ali, na função
daquele bloco do acorde, como que esse acorde pode passar para o outro, né? Por exemplo aqui, né? Então eu tenho lá, estou em Dó maior, eu tenho o acorde de Dó que tem a função de repouso, tônica, e eu tenho o acorde de Sol que tem a função dominante, né? de tensão. Então, a harmonia popular ela já pensa nesse blocão, né? Então eu já sei, se eu for de um acorde tônico para um acorde dominante, eu estou saindo de uma sensação de repouso e indo para uma sensação de tensão. Se eu quiser uma sensação de meio do caminho ali, eu posso usar um acorde subdominante, né? Então é assim que a gente vai estudar a conexão dos acordes pensando na questão da harmonia funcional, mas você também pode estudar a conexão de um acorde com o outro pensando no que a gente chama de lei do menor esforço, tá? Que seria a condução das vozes. Então, em vez de eu pegar, né, pensa que você toca violão, você faz um Fá maior aqui no começo do braço, depois você vai fazer o Ré menor, você vai para o meio do braço, assim, você fez um movimento grande, né? Quando eu penso na condução das vozes, eu penso em não fazer movimentos grandes, né? Então, se eu estou em Dó maior e quero ir para o Fá, né, quais são as notas de Dó? É Dó, Mi e Sol. Então, eu vou pensar o que cada notinha dessa vai fazer. Não, então, a nota Dó tem nos dois acordes, então não preciso mexer nela. A nota Mi, ela não tem no acorde de Fá, mas para eu fazer ela chegar numa nota de Fá, é só fazer ela subir um semitom, que eu iria para o Fá. Né? Então, teria Dó, Fá, e a última nota do acorde de Dó, que é a nota Sol, também não está no acorde de Fá, mas eu posso subir ela um tom até chegar na nota Lá, que também está no acorde de Fá. Então, desse jeito, né, eu vou cantar aqui de forma relativa, não tenho ouvido absoluto, mas se eu cantar Dó, Mi, Sol, para eu ir para o Fá, eu manteria a nota Dó, né? Dó, Fá, Lá. Né? Então, isso é uma forma de pensar a condução da voz. Né? Então, se eu fizer a melodia para você ver, eu acho que vai ficar mais claro. Ó. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, né? Dó, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Dó, Fá, Lá. Né? Então, você pode pensar na conexão dos acordes dessas duas formas diferentes. Essa forma que eu falei por último aqui, ela é muito característica do que a gente chama de harmonia tradicional, tá? Que tem muito a ver com a escrita musical, com a partitura, enfim. Eu não acho que isso é específico de música erudita e nem que a harmonia funcional é específico de música popular. Eu acho que você, como compositor, você precisa estudar essas duas abordagens e dominar as duas, tá? Porque você vai ter, com certeza, um diferencial aí muito grande como compositor. E agora, a última parte do conceito lá, para a gente terminar esse vídeo, né? Eu falei aqui sobre as relações que o acorde, que o complexo sonoro pode ter com uma linha melódica principal. Né? A música popular brasileira ela é primariamente homofônica, então ela tem uma melodia principal e todo o resto ali está girando em torno dela. E por conta disso, como que a gente faz então para os acordes se relacionarem com a melodia? Então a gente pode pensar em posicionamento melódico dentro do acorde, então você pode harmonizar uma nota ou uma parte de uma melodia pensando onde aquelas notas se encaixam ali naquele acorde. Então, se a melodia está cantando a nota Dó, então essa nota pode ser numa tonalidade de Dó, né? Eu estou tocando uma música em Dó maior. Essa nota pode estar dentro do acorde de Dó maior como tônica, ela pode estar no acorde de Lá menor como terça, ela pode estar no acorde de Fá maior como quinta e ela também pode estar no acorde de Ré menor como sétima menor. Né? Então, olha só, pensando pelos acordes, uma mesma nota, se eu estiver pensando em acordes com sétima, pode ocupar 4 lugares diferentes, 4 acordes diferentes. Né? Outra coisa aqui, né, como a harmonia pode se relacionar com a melodia, pelo posicionamento melódico fora do acorde, porém pensando de forma diatônica. Né? Então, eu posso pensar nessa mesma nota Dó aqui como uma nona. Né? Ela seria uma nona aí no caso do acorde de Si menor com quinta diminuta, né? Que é uma nona menor, mas a gente pode usar, porque é um acorde de tensão e uma nona menor geralmente gera muita tensão, né? Então eu posso usar a nota da melodia como tensão. Eu posso usar o Dó como 11ª, né? Então seria como se fosse um Fá com quarta, porque 11ª é a mesma coisa que quarta, né? Posso usar o Dó, Fá com quarta não, gente, desculpa, seria um Sol com quarta, né? Poderia usar o Dó como quarta no acorde de Sol. Né? Então ele não estaria dentro do acorde, mas ele poderia gerar uma tensão naquele acorde, um acorde dominante, né? Sendo o acorde de Sol, cabe muito bem
um intervalo de 11ª. Então, aí eu estou pensando no Dó simplesmente como uma nota que está dentro da escala da tonalidade, mas que naquele contexto eu posso colocar ele fora do acorde, deslocado do acorde, né? E a última forma de eu pensar, né, na consideração da harmonia pela melodia é colocar as notas da melodia fora do acorde, pensando de forma não diatônica, ou seja, eu coloco a nota, né, da melodia como uma nota que está fora de um acorde que pertence a outra tonalidade. Isso você já tem que ter um conhecimento musical muito avançado, né, de cadências, dominantes secundários, 2-5-1, enfim, tá? E como esse vídeo aqui é só uma provocação, tá, para que você cresça como compositor, tá? O meu desafio para você é, se você viu esse vídeo e não entendeu quase nada, mas gostou, né, desses princípios, dessas coisas, anota isso no papel, né, deixa isso anotado num lugar e entenda assim, ó, eu como compositor eu preciso trabalhar em cima desses pontos. Não fica tentando trabalhar em cima de tudo de uma vez. Vai resolvendo um ponto de cada vez, né? Então, acaba que tudo isso que eu falei aqui segue uma sequência meio que didática. Então pega a primeira coisa que eu falei lá sobre os intervalos, vai estudar intervalos, vai entender os intervalos, não só na teoria, mas aprende a cantar os intervalos, aprende a ouvir os intervalos e identificar, esse aqui é um intervalo de quinta justa, esse aqui é um intervalo de sexta maior, tá? E depois vai matando esses pontos aí. Com certeza, se você pegar esse conteúdo desse vídeo aqui inteiro e trabalhar em cima dele, você vai ser já um compositor, né, muito diferenciado no meio do mercado brasileiro e no meio dos compositores brasileiros, pode ter certeza, beleza? Então é isso o conteúdo desse vídeo aqui, tá? Se você é novo, tá chegando no canal aqui agora, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu solto conteúdo de muita qualidade sobre composição. Nessa semana agora em específico, né? Eu estou soltando esse primeiro vídeo agora, que é segunda-feira, eu vou soltar um outro na quarta e um outro na sexta para falar sobre os outros pilares. Então você pode me acompanhar aí, tá? Se você gostou do vídeo, né, deixa o seu like aqui embaixo, me ajuda demais. Compartilha aí com seus amigos, com a galera que gosta de compor. E eu tenho um convite para te fazer, né? Semana que vem eu vou soltar uma série de vídeos gratuitos, mas que eu não vou disponibilizar no YouTube aqui, tá? Eu vou disponibilizar só por e-mail. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você se cadastrar. Numa série, a série se chama Domine Sua Música, né? E nessa série eu vou mostrar para vocês quais são, né, os fundamentos teóricos e científicos que eu uso por trás do meu treinamento Domine Sua Música para que eu consiga fazer com que o compositor deixe de ser alguém que dependa da inspiração e seja alguém que tem as ferramentas, né? Tem o conhecimento para compor na hora que ele quiser e da forma como ele quiser, beleza? Então tá bem legal o conteúdo da série, mas eu só vou soltar na semana que vem a partir de segunda-feira. Então se você ficou interessado, se cadastra no link que está aqui embaixo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês e até mais.